Meu irmão, minha irmã, queremos compartilhar neste instante uma breve devocional baseada aqui em Êxodo capítulo 15, versículo 1 até o versículo 4, e trago como tema: O Senhor é a minha força. Aqui na palavra de Deus está escrito assim, Êxodo 15, de 1 a 4. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: Cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai. Por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra. O Senhor é o seu nome. Lançou no mar os cavalos os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Amém. Obrigado, Pai querido, por esta escritura, por esta revelação tão atual para os nossos dias. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meu querido irmão, minha querida irmã, todas as pessoas em todo o universo, invariavelmente em todas as épocas, estão sujeitas a reveses, estão sujeitas a furacões, tsunamis, chuvas torrenciais, guerras, epidemias e muito mais. Não queremos, mas dias difíceis acontecem. Mesmo quando vivemos a bonança ou quando estamos a festejar uma vitória. O povo de Israel, por exemplo, conforme aqui nos capítulos anteriores a Êxodo 15, experimentava grande livramento. Depois de 430 anos de escravos no Egito, finalmente o povo de Deus sai vitorioso rumo à terra de Canaã. Que vitória! Quanta alegria! Quanta celebração do povo naqueles dias! E já de início, nessa longa caminhada, o Senhor concedeu a todo o povo a dupla bênção, ou seja, a nuvem, a coluna de nuvem e a coluna de fogo. Aqui no capítulo 13, nós encontramos a seguinte narrativa, versículo 21 e 22. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho durante a noite. Vou ler de novo. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Que maravilha! Que bem-estar para o povo de Deus naqueles dias. Mas foi neste contexto de euforia, de encantamento, que o pior aconteceu. Ou seja, Faraó mudou de ideia, mudou de plano e resolve perseguir no encalço do povo de Deus. Que situação difícil, então, agora para o povo de Deus. Na retaguarda, o exército poderoso de Faraó. À frente, o intransitável Mar Vermelho. Que situação difícil. Então o povo de Deus, fala a Moisés assim: será que não é por haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Êxodo 14, versículo 1. Foi nesta situação difícil que o inesperado aconteceu a favor do povo de Deus. E Moisés, então, e todo o povo passaram a cantar:
o que nós trazemos como tema. O Senhor é a minha força. O que será mesmo que aconteceu para que assim fosse com os israelitas naqueles dias, nestes momentos aqui de Êxodo capítulo 15? Posso afirmar para os amados, como está aqui no versículo 1 do texto que acabamos de ler: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Que maravilha! Que maravilha acontecendo agora com o povo de Deus. Está escrito assim, e também confirmado no capítulo 14, versículos 15 e 16. Mais adiante, alguns anos mais tarde, também num tom de gratidão, à semelhança do povo de Deus aqui saindo do Egito, Davi cantou assim: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. Esta canção de Davi está em 2 Samuel 22, 2 e também nos Salmos. Salmo 18, versículo 2. O Senhor é a minha força. Aqui está no versículo 2 do nosso texto. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai. Por isso o exaltarei. Ele é a minha salvação. Literalmente aqui, ele me foi por salvação. E Moisés, com o povo, cantam assim, como está registrado também no versículo 4. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar. E no versículo 19, nesse mesmo capítulo, encontramos: porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e com os seus cavalarianos, entraram no mar, e o Senhor fez tornar sobre eles as águas do mar. Mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. Sim, meu querido irmão, minha querida irmã, todo o povo estava cantando a vitória registrada aqui nesta passagem. Depois de um turbilhão de problemas, de dificuldades, o povo estava cantando: o Senhor é a minha força. E eu trago este texto aqui para nós neste momento, a propósito do que estamos passando nestes dias, a propósito desta pandemia do coronavírus, do Covid-19. Devemos cantar à semelhança de Moisés e o seu povo: o Senhor é a minha força. Devemos cantar também à semelhança de Davi, noutra passagem, também muito conhecida, o Salmo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Que seja esta a nossa canção, a nossa alegria. Aliás, antes de fazer aqui a oração, para finalizar este breve compartilhar, vale lembrar uma canção baseada neste texto bíblico de Êxodo, que diz: cantai, pois, a vitória é ganha, o inimigo afundou no mar. Cantai, pois, a vitória é ganha, as coisas velhas ficaram para trás. Vencidas as barreiras que nos impediam, entremos na terra de Canaã. Aleluia, ó aleluia. Vamos orar? Obrigado, Deus, pela vitória. Obrigado pela igreja. Obrigado pela família. Obrigado, Deus, que apesar dos dias de pandemia que estamos vivendo, nós já podemos contar a vitória em Cristo Jesus, porque o Senhor é a nossa força. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Deus, por cada irmão, por cada irmã, por toda a igreja, por todas as famílias, e ajuda-nos a vencer, porque nós já garantimos, no nome do Senhor, esta vitória que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus. Amém e amém.
Muito obrigado.